Hello, hello, queridos e queridas! Como estamos? Vamos dar início a um novo projeto no IPM, o IPMcast, e hoje eu tenho a honra de receber o Thiago Carvalho, da DNA Mentoria. Thiago, seja muito bem-vindo. Prazer, Giovana. É aqui uma honra enorme estar dividindo esse momento com você. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Thiago é a pessoa à frente, né? Ele é o cofundador da DNA Mentoria. Ele faz faculdade de medicina pela Federal de Goiás e já ajudou mais de 150 estudantes e médicos a fortalecerem currículo de residência médica para as grandes provas e instituições do nosso país. Eu vou começar com o pé na porta. Por quê? Sempre quando a gente fala de currículo, a gente vê muitas mentiras que as pessoas contam, muitos mitos. E eu queria saber de você que está trabalhando com isso diretamente. Qual a maior mentira que o estudante de medicina, que o interno de medicina, que o médico que já formou e quer prestar residência conta para si mesmo quando se trata de currículo? Boa. Acho que começar com o pé na porta mesmo, né? Olha, eu acho que o principal... São, acho que duas mentiras. Para quem está no início da faculdade, é achar que pode deixar o currículo para o final. E para quem já está no final, é achar que não tem tempo de recuperar. Acho que essa é a maior mentira. Hoje, não tem como você sim melhorar o seu currículo, independente da fase que você tiver. Então, se você hoje vai prestar esse ano prova de residência, tem como melhorar o currículo. E para você que está no início dessa jornada, atente para não deixar para a última hora. Acho que essa é a maior mentira. Achar que não tem tempo ou deixar para a última hora. Perfeito. A gente nota, e trabalhando com isso diariamente, que vários editais estão mudando. Então, o ENAMED, por exemplo, do ano retrasado para o ano passado, retirou a análise curricular. Sul São Paulo é o grande conhecido dos alunos porque eles falam assim, Gi, meu currículo não é bom, então eu só tenho chance no Sul São Paulo, já que ele não faz a análise curricular. E a gente nota que isso pode ser uma tendência. Eu queria saber de você se isso é realmente uma tendência e onde entra a história da valorização do currículo, apesar de algumas instituições não cobrarem essa análise curricular para nota. Ótimo. Eu vou trazer uma reflexão assim que eu... Basicamente, o seguinte, a gente tem hoje um cenário em que você não fica só com uma única prova como opção. Com certeza, um cenário cada vez mais competitivo, você não faz só um Sul São Paulo. Você faz outras provas ali de São Paulo ou Minas Gerais, se você está nessa região mais ali do Sudeste. Então, a ideia é, provavelmente, você vai ter provas que vai fazer que tem um currículo. Isso é fato. Perfeito. Inclusive, no levantamento que a gente fez ano passado, de 179 provas, 74% delas tinham análise curricular. Então, a gente está falando que, vamos supor, cada 10, 7 tem análise curricular. Então, não tem como. Você precisa ter esse currículo. Então, esse problema, essa dificuldade de achar que o ENAMED tirou, o ENARE tirou a análise curricular, foi um susto. O pessoal falou assim, às vezes quem estava construindo currículo falou, nossa, agora vai ser uma tendência mesmo, todo mundo vai tirar. E foi o contrário. E a gente tem visto no ano, né, de 2024, o ENARE teve aquele problema com as análises curriculares, né, 2024/25, e aí ano passado eles falaram, peraí, deixa a gente tentar consertar, vamos tirar essa análise curricular. Só que aí ficou muito aquela questão, não tem, qual vai ser o parâmetro agora? Porque o currículo é um critério importante de desempate. E aí, de novo, esse ano, 2025/26, tiveram problemas também em relação a 10% e muita coisa aí. E aí fica essa questão da instabilidade. E aí o que a gente tem visto, e pode ser uma tendência, é o retorno de instituições que foram para o ENAMED e que podem voltar, por exemplo, para as instituições, para as provas tradicionais. Então, de instituições que antes eram de um PSU Minas Gerais, foram para o ENAMED, agora podem estar voltando. E no PSU Minas Gerais a gente tem currículo. Então, essa é a tendência que a gente pode falar. O currículo é importante, você vai fazer prova que tem essa análise curricular, então você precisa ter esse currículo bem desenvolvido também. Perfeito. Aqui, eu gosto assim um pouco dos bastidores do negócio, porque quem vive isso nota que nos anos passados, ENARE e ENAMED tiveram grandes dificuldades na questão da análise curricular. Muita judicialização, muitos currículos pontuados erroneamente. Você acha que essa foi a parte principal para que o ENARE retirasse a análise curricular desse último ano? Total. Inclusive, conversa de bastidor, né? A gente tem o seguinte, hoje, com IA, né? Hoje tem uma questão do machine learning.
que é o aprendizado de máquinas. Hoje, se você sobe um certificado, por exemplo, na DNA a gente tem lá, você sobe um certificado e automaticamente a IA consegue extrair todas as categorias ali e extrair os dados daquele certificado. Perfeito. Ele consegue já categorizar ali, é um certificado de liga, qual foi a carga horária, qual foi a duração, se tem assinatura ou não, quem foi a instituição de ensino superior. Então, isso já está trazendo... Inclusive, validar o certificado, se ele é real ou não, porque tiveram problemas nesse sentido também. Perfeito, total. Hoje, então, o que a gente vê? Antes, teve muito problema por falha humana mesmo, porque depende do analista, né, de quem está avaliando. Hoje, juntando com esse braço de inteligência artificial para facilitar esse processo de extração, que já dá para tirar, por exemplo, não está batendo carga horária mínima aqui, já extrai, já vai tirar. Então, assim, hoje a gente vê que provavelmente as instituições vão usar ainda mais isso, trazeram esse currículo novamente. Não seria uma surpresa, por exemplo, se o Enamed voltar, o Enari tiver, para trazer como critério de desempate também. Justamente, porque o currículo é um critério de desempate, digamos, mais justo, mais legítimo do que data de nascimento, horário de nascimento, concorda comigo? E eu concordo com você, eu acho que pode ser uma possibilidade esse retorno. E até me lembra a situação que aconteceu agora no SESDF. A última prova do SESDF foi uma prova que fugiu completamente do que a gente estava habituado. A prova do SESDF, ela era uma prova de um nível de dificuldade mediano, algumas questões difíceis, assim como todas as provas. E nesse último ano de 2026, o processo seletivo veio com 90% de questões fáceis. O que a gente teve? A gente teve a maioria dos alunos fazendo 90 pontos, 95 pontos de 100 questões. E qual foi o diferencial ali? Currículo. E o currículo do SESDF, é até interessante da gente comentar, ele é muito diferente dos currículos de outros lugares. Então, o que pontua no SESDF não pontua necessariamente na USP São Paulo, no HCUFG, que hoje é PSU Goiás, né? E os alunos que se prepararam para isso com antecedência, tinham um currículo robusto, estão hoje lá dentro da residência. Estão hoje dentro da residência que é abarcada pelo SESDF. No SESDF do ano passado, foi uma residência que eu tive a experiência em que o currículo foi definidor. A nota, ela não foi critério de seleção, mas o currículo e também os 10% do Provab, eles definiram quem estava dentro para quem ficou fora. E aí eu já emendo sobre essa diferença. SESDF cobra uma coisa, USP São Paulo cobra outra. HCUFG, PSU Goiás cobra outra, PSU Minas cobra outra. Como a pessoa que vai prestar isso tudo se prepara? Boa. Essa daí é a pergunta que vale o ouro mesmo, porque hoje, num cenário cheio de possibilidades, o mais importante é você saber onde você vai focar a energia. Porque, igual você trouxe, se você quer construir um currículo para São Paulo, é diferente de Brasília, é diferente aqui do estado de Goiás, enfim. Então, o que o aluno, o candidato tem que ter em mente? Ele precisa fazer o quanto antes uma análise do seu currículo com base nesses editais. Perfeito. Então, é olhar para os certificados que ele tem e avaliar se estão pontuando nessas instituições. Porque se não fizer isso, você não vai saber onde está faltando e quais são as oportunidades de melhorar. Então, o primeiro ponto é esse. Agora, a partir do momento que você entendeu quais são essas lacunas, essas diferenças, você precisa ter um plano que tem uma versatilidade para abraçar essas instituições. Então, tem coisas que a gente faz, por exemplo, que é o mapa de metas, que é uma coisa que você pode fazer com uma instituição que vai te ajudar a pontuar na outra. Perfeito. Então, você casar essas informações são importantes para você fazer uma atividade, mas que vai valer para as 3. Então, priorizar a qualidade é importante. Você citou aqui agora a USP São Paulo, CSDF, PSU Minas Gerais. A gente vê que os editais têm ficado mais concorridos e rigorosos. Certo. Então, hoje precisa ter uma qualidade nesses certificados, né? Para você ser o mais assertivo, tanto fazendo a atividade que você precisa e também valorizar o seu tempo e investimento nisso aí. Perfeito. E quando a gente pensa assim, porque a gente... Nos assistindo, nós temos alunos do primeiro período, médicos que já passaram por isso, que já têm um currículo construído, e talvez essa pessoa ela não saiba nem por onde começar. Então, eu queria que você explicasse pra gente assim,
Artigo vale o mesmo que ir a congresso? Artigo vale o mesmo no Sul São Paulo e... No Sul São Paulo não cobre, perdão. No SESDF e na USP. Tem essa diferença entre um edital e outro? Tem essa diferença entre uma linha e outra? Perfeito. Tem sim, tá? E você precisa ficar atento porque tem 2 cenários. Ou elas pontuam de formas diferentes, inclusive a pontuação de cada item 1 pode ser maior do que a outra. Ou o outro cenário que é, as atividades elas podem estar agrupadas numa mesma linha. Só que aí, hoje, a maioria são separadas. Então, se você tem apresentação de trabalho em congresso, é totalmente diferente você ter um artigo publicado em revista. O artigo vale mais. O artigo vale mais, inclusive, a gente tem uma classificação de atividades que pontuam mais, isso é importante, é interessante a gente falar, que o aluno ele precisa ter. Então, é ter ciência que, será que só porque eu participei de um congresso, meu currículo vai estar, bacana? E não é isso. Não necessariamente. Talvez você atinge um teto máximo daquele item, só que os outros estão faltando. Então, tem atividades que a gente precisa ficar esperto, que é o seguinte, se você vai participar de um evento, por exemplo, você pode ter no mesmo evento participação nele, um certificado. Pontuou um aqui. Pontuou um item. Você pode ajudar na organização desse evento, que pode ter uma pontuação diferente, organizador de participante. E terceiro, você pode apresentar trabalho. Então, esse é o olhar estratégico de tentar, no mesmo ambiente, no mesmo final de semana, com a mesma inscrição, você consegue 3 pontuações em alíneas diferentes. Perfeito, é isso. Isso é ter estratégia de currículo. É você realmente olhar e tentar, a gente sabe que o tempo é escasso, ser o mais eficiente possível em escolher as atividades que você vai fazer. Perfeito. Não só o tempo, mas também o recurso financeiro, porque Perfeito. Muita gente fala que construir um bom currículo é caro. Principalmente quando se fala de artigos. Você citou que artigos normalmente pontuam mais na maioria dos editais do que uma participação em congresso, por exemplo. E na construção desse artigo, hoje é o terror dos internos, dos médicos, a parar para poder escrever todo o artigo. Você tinha me contado que a DNA ajuda os alunos nisso. Eu queria que você me explicasse como exatamente, se vocês escrevem juntos, se vocês escrevem pelo aluno, onde que vocês publicam esse artigo e se isso realmente vale a pena, pontua muito. Perfeito. A gente já gosta de eliminar aquele caminho rápido, já, logo de cara. Sabe aquela coisa, grupo de WhatsApp, que às vezes você só paga o artigo para botar seu nome? A gente sabe que isso existe e as instituições também sabem disso. E pensando nisso, nessas questões da revista predatória, que é essas publicações que podem acontecer, que são essas publicações mais facilitadas, inclusive CSDF... Para nós, o que é revista predatória? Perfeito. Revistas predatórias são aquelas revistas, inclusive o CSDF traz essa definição, que são revistas que não têm um escopo genérico, que tem um programa de publicação mais rápido, que se você investir um dinheiro, pode sair uma publicação mais rápida ali para você. Pagou, publicou, é isso? Pagou, publicou. Então, esse é o tipo de critério para a revista predatória. Então, hoje existe. Só que as instituições também entenderam que isso está acontecendo e é um problema, e os candidatos têm tentado empurrar esse tipo de artigo para pontuar. Então, o que eles estão falando? Inclusive, SES falou, se vier com um artigo de revista predatória, a gente vai anular a análise curricular. Então, não é só vou perder um ponto. É punitivo. É punitivo. Caramba. Você vai zerar. Então, a gente pode partir do pressuposto que é melhor arriscar nesse cenário? Se você tem esse tipo de artigo? Não. Por isso, você precisa construir artigos que realmente venham agregar no seu currículo e que você não vai ter esse problema. E aí, trazendo essa pergunta, como que a gente faz na DNA? Hoje, não tem como, o aluno ele tem que fazer uma parte desse artigo. Só que a gente entende que o tempo ele é apertado mesmo, para todo mundo que está ali querendo fazer. Então, a gente designa um mentor científico para aquele time, o aluno, ele vai ficar responsável por uma parte daquele artigo e vai receber todo o suporte teórico, prático, ao longo de todo esse processo. Então, a gente já tenta... Então, o aluno faz alguma coisa, não é aquela coisa que ele paga para publicar e tá tudo pronto, não. De forma alguma. Então, assim, ele já tem que entrar ciente que ele vai estar fazendo alguma coisa ali naquele trabalho. Não é pagar e
pô, já tem meu artigo. E aí entra esse ponto. Então ele vai fazer uma parte mínima, que não vai atrapalhar ele na rotina. Se ele estiver concorrendo para residência esse ano, não vai atrapalhar nos estudos de forma alguma. Então tem que ter ciência disso. A gente tem alunos que participaram de 3 artigos ao mesmo tempo. Ficaram com partes diferentes dos artigos, enfim, para casar no cronograma dele. Então a gente personalizou a rotina e foi super tranquilo. E aí, onde que entra a parte da revista? Hoje, a nossa preocupação é publicar em revistas da área médica, que tem um qualis muito bom. E hoje a gente está trazendo novidade, inclusive, revistas que publicam e que têm indexação em PubMed, por exemplo. Que a gente tem o intuito de pontuar naquelas instituições que são ainda mais difíceis. Por exemplo, a USP, com um único certificado, com um único artigo em PubMed, você já fecha a parte de artigos. E instituições como o PSU de Minas Gerais, que também exige uma indexação mais alta. Então, hoje, a gente tem essa missão de trazer artigos para essas indexações, para que o aluno, independente da prova que ele for fazer, ele conseguir garantir essa pontuação na residência. Perfeito. O que a gente tem notado é que as instituições elas estão sendo reativas a esse mercado que está acontecendo no mundo dos artigos. E as pioneiras, né, USP, PSU Minas, já colocaram assim, aluno, não vem com revista predatória não vem com artigo publicado lá na esquina não, que aqui a gente não pontua. O CESDF é a única punitiva e a USP São Paulo acaba não pontuando revista predatória, é isso? Perfeito. Assim, que trouxe claramente que vai anular e tudo, foi o CESDF. Ok. Então, assim, essas outras instituições, o máximo que pode acontecer é não pontuar. É o cara olhar para esse artigo e falar, pô, já vi, revista aqui não é boa, não tem nada a ver, e eu descarto. Não pontua. E aí, se eu tiver uma publicação em uma revista indexada, como a possibilidade de publicação pela DNA, eu consigo a pontuação máxima. Exato, exatamente. Então, esse foi o nosso propósito. Tudo que a gente faz na DNA é gerar resultado. Pra gente não faz sentido enrolar o aluno, empurrar coisas que não venham gerar resultado para ele. Então, toda vez que a gente tenta inovar em alguma coisa, buscar uma coisa de melhoria, é porque faz sentido e que a gente vê essa tendência. Então, se os editais estão ficando cada vez mais rigorosos, eu não vou esperar sair o edital 2026 e 2027 para poder antecipar isso para os nossos alunos. E é para eles já saberem que aí a gente vai subir a régua, porque provavelmente também vão subir. Outras instituições vão no caminho que a USP foi e também vão começar a pontuar só os artigos com qualis melhor. A gente sabe que o nosso bem mais escasso é com certeza o tempo e o aluno que está no processo de preparação, está fazendo mentoria IPM, por exemplo, a gente tem diversas compreensões teóricas, diversas revisões, e ele pensa assim, caramba, será que eu vou ter tempo para produzir o meu currículo? Você consegue elencar para mim 3 coisas assim que dão muitas pontuações, rendem muitos pontos, mas que para o aluno é um esforço mínimo? Perfeito. Hoje, eu colocaria um top 3 aí. Artigo, dada a flexibilidade, o aluno poder fazer online, remoto, eu falo em casa mesmo, que é, enfim, a estrutura. A parte também de iniciação científica. Hoje, fazer iniciações científicas é um ponto interessante para os editais, inclusive todos pontuam iniciação científica, então o aluno precisa ter, é um elemento coringa. E o terceiro, que abarca essa questão científica, eu colocaria a apresentação de trabalho também. Aí você fala, Thiago, eu preciso então estar me deslocando cada vez mais para outras regiões para apresentar trabalho em congresso, participar. Não é isso. Hoje em dia, você consegue ter excelentes congressos próximos a você, com uma curadoria feita, a gente indica. Por exemplo, quem é de Goiânia, a gente indica os daqui, passa um cronograma certinho. Quem é de São Paulo, mesma coisa. E ainda tem eventos híbridos cada vez mais excelentes. Congressos online entram aí. Congressos online. Só que aí também é importante. Esse congresso online que eu estou participando, ele é só qualquer congresso? Aí tem que ficar a observação. Hoje tem que ser congressos que você principalmente tem uma sociedade, de uma especialidade, uma entidade médica apoiando. Eu notei isso no último edital da USP, eles colocam assim, a pontuação do congresso para quem tem internacional é um congresso nacional, outro, o congresso regional, outro, e um congresso organizado por estudantes tem uma pontuação menor. Isso é legal da pessoa pensar, porque
mais uma vez, o tempo e o recurso financeiro, eles são limitados. Então, ela precisa colocar aquele recurso em um foco, e o ideal é que ela coloque o foco que traga a maior pontuação para ela. Perfeito. Nesse caso, a gente pode recomendar para os alunos sempre buscarem congressos internacionais, antes de nacionais, antes de regionais e antes de congressos estudantis. Seria Perfeito. essa linha. Eu acho que a gente sempre tem que partir da individualização. Porque, dependendo do edital, a gente tem que ser intencional. Certo. Se o edital ele não é tão restritivo, a gente pode ter mais opções. Esse é o lance. Então, eu entendo que é difícil, às vezes, a pessoa que mora no interior ter que ficar se deslocando ou ter que ir para um outro lugar para participar de um evento. Então, a gente entende isso. Agora, parte da individualidade. Qual é o edital que você quer? É muito rigoroso? Então, nós vamos ter que jogar com as regras dele. É basicamente isso. Agora, se é bastante rigoroso, vamos dar, então, essa orientação. E aí, hoje, que eu falei de eventos híbridos, a gente tem online, esses congressos estão entendendo também a importância de ter essas entidades chancelando e estão cada vez mais melhorando. Então, a recomendação é essa. Olhe bem para esse congresso, acompanhe essa rotina. Na DNA, nós vamos ter tudo isso para justamente trazer esse olhar mais assertivo para o aluno. Saber o que ele tem que investir, qual local e o que faz sentido para ele. Eu achei interessante sua visão, porque tudo que eu disse, o contrário ele também pode ser verdadeiro. Se ele vai fazer uma prova, por exemplo, eu não vou prestar USP, eu vou prestar só Goiás. Goiás não tem essa diferenciação. Por que eu pagaria mais, me deslocaria para ir num congresso internacional, se eu posso ficar aqui, vou no final de semana dentro da minha própria casa, num congresso regional e ganho a mesma pontuação? Perfeito. Perfeito. Isso daí é parte da individualidade. É olhar para o critério do edital. Faz todo sentido. Eu preciso me deslocar para um evento internacional ou um nacional se eu posso pontuar aqui com um regional, um aqui que está tendo da minha faculdade, dependendo, sabe? E vai pontuar a mesma coisa, porque aí é a diferença. Analisar individualmente o edital, se ele prioriza mais a quantidade e a qualidade, e isso existe. Perfeito. Se eu estou iniciando o meu processo de estudo, quero passar na residência no final desse ano, o quão é importante eu já saber quais instituições eu vou prestar agora? Porque eu converso com muitos alunos, até alunos do ciclo básico, às vezes eles falam assim, Gi, eu penso em fazer dermato, eu sei que vou precisar de um bom certificado, de um bom currículo, só que eu não sei onde eu vou fazer. Como montar um currículo para o aluno que ele não sabe? A gente organiza aquelas alíneas que normalmente pontuam em todos. Mas para o aluno que está prestando no final desse ano, até quando você acha que seria ideal ele escolher as instituições? Para que aí a gente consiga fazer essa individualização corretamente. Perfeito. Acho que o primeiro semestre é fundamental para isso. Ótimo. Primeiro semestre tem que ter isso definido. Quais são as instituições que ele vai prestar. Porque se deixar muito pro final, infelizmente, aí já vai estar chegando o edital, abril, o período para enviar o currículo abril, e aí precisa melhorar o currículo de última hora. Então, nesse primeiro semestre tem que estar definido. E aí eu trago isso para todo mundo, independente da fase que tiver. Mais do que você, às vezes, isso para acadêmicos também. Saber a especialidade que você quer fazer é saber aonde que você quer fazer. Isso é o mais importante. E aí você fala, Thiago, beleza, mas eu tenho um lugar que eu gosto muito, queria muito, só que eu vou fazer outras provas. Bacana, é aí onde mora a escolha. É saber quais são as suas possibilidades. Então, hoje, tomando essa decisão, eu faria o seguinte, eu olharia quais são as instituições que eu quero fazer esse ano, então eu traçaria ali a minha meta de vida, meu plano de metas, né, ali, quais são as instituições. Para aí sim, depois eu poder aprofundar no meu currículo. E para o acadêmico, mais do que saber a especialidade que ele quer, é saber aonde que ele quer. Onde que é o projeto de vida dele. Para mim, aqui, é muito claro. Eu gosto daqui, de Goiás, quero fazer então o quê? PSUGO, CGO, vou fazer um CSDF, que Brasília do lado. Ou se eu quero fazer psiquiatria, tem as minhas, quero fazer oftalma, tem FUBOG, tem tantas instituições aqui. Então, esse é o principal. Mais que você saber a especialidade para acadêmico, é saber onde que você quer estar futuramente. E para quem vai fazer esse ano, definir nesse primeiro semestre as suas instituições para crescer o currículo. Eu tenho alguns alunos que falam assim, Gi, eu quero é passar. Não importa onde, eu quero é passar. Onde eu passar, eu vou prestar prova do norte ao sul do país. Para esses alunos que eles só querem estar dentro da residência.
até quantas instituições você recomenda que seria interessante para que ele construa um currículo? Porque é impossível construir um currículo perfeito para todas as instituições do Brasil. Até quantas instituições você acha que seria um número ideal para a gente construir um currículo bacana? Isso daí eu acho que deixa de ser um pouco do problema do currículo e passa, acho que, a ser da preparação. Certo. Porque eu acho que para vocês, o IPM mentoria entende que a regra de um edital de uma prova de um jeito, o outro de outro, e muda, né, a linguagem ali. Então, acho que é mais um problema da prova do que exatamente do currículo. Por quê? Perfeito. Se você pegar uma dessas instituições que tem um currículo mais rigoroso, usa ele como modelo. Porque se você pegar essa instituição mais rigorosa, o restante vai abarcar junto. Então, olhar para todas as instituições, beleza, vou prestar 10 provas. Pega qual é a que tem mais critério para currículo, que tem mais itens que você precisa pontuar, porque provavelmente vai ser os Se itens. pontuou nela, consegue Com pontuar certeza, nas próximas. nas mais simples, nas que tem menos requisitos, vai pontuar. Então, seria basicamente isso. Então, de maneira simplista, se você é aquela pessoa que quer prestar no Brasil todo, a sua preocupação tem que ser em estudar para o tipo de banca. O currículo deixa com a DNA. O currículo deixa com a gente. A preocupação é a prova. Até porque tem o seguinte, não adianta nada você ter um currículo nota 10 e você não ir bem na prova. Por isso que eu acho que num cenário em que quero prestar de norte a sul provas, é muito mais uma questão de preparação para a prova do que para o currículo. Porque você pode ter um currículo nota 10, mas se a sua preparação para aquela prova não for boa, não é currículo que salva. O currículo ele é um diferencial, mas ele sozinho não te coloca lá na porta. Eu converso isso muito com os alunos da mentoria, Thiago, porque às vezes os alunos eles ficam muito preocupados em construir o melhor currículo possível. E eles, mais uma vez, alocam tempo com a intencionalidade errada. E às vezes esse tempo alocado para a construção de currículo tira do tempo de estudo específico para a prova. Não tem currículo que salve uma pontuação 50%, 60%. Onde o currículo entra hoje no cenário das provas do Brasil? Aquele aluno que já está disputando 78, 80 e poucos %, e o currículo vem para diferenciar esses alunos. Concorda? Perfeito. Esse levantamento é o seguinte, hoje, você preparar bem para a prova já é comum, já faz parte da preparação. Todo mundo vai se preparar bem. Não é nada de surpresa e extraordinário, ou seja, faz parte do processo. Esse é um ponto. O currículo, seu diferencial é aquela gordurinha. Então é ele que às vezes, você que, se são 5 vagas, você está em 10º colocado, você sobe essas 5 vagas ali, você vai para 5º lugar e pega a última vaga. Essa é a diferença. Mas peraí, quem construiu o chão até chegar nessa 10ª posição, não foi o currículo, foi a preparação. E aí eu trago um exemplo que é, a gente teve um residente de cirurgia plástica que ele teve a mesma nota que outros 3 candidatos. A mesma, cravado. E só tinha uma vaga lá no HC da UFG. A definição foi o quê? Currículo. E aí o que é interessante? Os 4 ali são extremamente competentes. Não foi problema de competência. Foi de quem teve o melhor currículo. Aí sim foi um diferencial. Então, primeiro, uma excelente preparação ao longo de todo esse ano, essa maratona. E aí sim, você tem um currículo forte para agregar naquilo que você desenvolveu ao longo do ano. Aqui na mentoria, a gente prega que existe o mínimo necessário. Então, às vezes, a gente pega aquele aluno que trabalha demais, a gente fala, olha, a carga horária de trabalho, o ideal é até tanto. Quantas horas no mínimo de estudo por semana? A gente pede ali em torno de 40 horas. Claro que a gente não mede em horas, mas em qualidade de estudo. Mas sempre que o aluno nos pede um norte de temporalidade, a gente consegue dar dentro da mentoria do ponto de vista compreensão teórica, revisão e as metodologias que a gente faz lá. Quando se trata de currículo, existe um tempo que o nosso aluno ele tem que separar por semana, por mês, por semestre, para que ele construa esse currículo adequadamente? Porque, querendo ou não, leva tempo. Escrever artigo, participar de congresso, o que você me diz? Perfeito. Se você tiver, e eu não estou mentindo, 1h30 por semana, por exemplo, você consegue abarcar as habilidades ali que você precisa para o seu currículo. Isso eu estou falando do levantamento real de pessoas que ano passado fizeram, que hoje estão aprovadas na residência. Isso conciliando com o currículo e com as outras áreas da vida. Então,
essa temporalidade eu acho que é importante falar e ser sincero, que você precisa, mais do que ter só o tempo estimado, médio, quanto você vai dedicar, é você saber o que você tem que atingir de meta, por exemplo, naquele mês. A gente tem um mapa de metas justamente para isso. O aluno ele tem que saber que ao final daquele ciclo, ele tem que ter feito tais atividades e finalizado aquilo ali para ele poder passar para a próxima etapa, por exemplo. Então, o que a gente faz? Listar tudo que ele precisa e diluir isso ao longo do tempo dele. Perfeito. De uma forma que ele consiga estudar, às vezes, por necessidade, ter que trabalhar também e conciliar com as outras áreas da vida. Então, a gente entender essa rotina para encaixar o currículo, não como uma pedra no sapato, e ele entender que isso não é uma perda de tempo. Isso é fundamental. Que ele precisa, sim, se dedicar, porque se ele não se dedicar agora, ele pode recorrer ali num cenário em que ele se dedicou muito bem na preparação, deu tudo certo, mas por não ter um currículo suficiente, e às vezes é na vírgula mesmo, ele não poder ter passado. E às vezes é por uma atividade. Isso a gente vê em várias instituições, em várias provas de residência isso acontecendo, e não vai parar de acontecer, e cada vez vai ficar mais recorrente, porque todo mundo está se preparando muito bem, então o diferencial é o que vai fazer às vezes a pessoa passar. Com certeza. No cenário do currículo, tempo literalmente é ponto, né? Total. Quando a gente pensa em algo que, Gi, não dá mais tempo para fazer. Por exemplo, monitoria. Monitoria, a pessoa que já se formou, consegue fazer monitoria? Ou esse é um ponto perdido para ela? Isso é importante. Não tem como chorar pelo leite derramado mesmo. Perfeito. Eu gosto de ser bem sincero, que assim, monitoria, não tem como. Faz parte da grade curricular. Se você formou, já não tem como. Representação estudantil, não tem como. Teste de progresso, não tem como. Porque são coisas inerentes ali ao momento que você está na graduação. Só que aí, o que acontece? Se eu não tenho essas pontuações, peraí, quais são as outras que eu preciso pontuar? Para compensar. Uhum. Então, não é perdido, nada é perdido. Porque se você pega, por exemplo, a quantidade de pontos que aquele item às vezes tem, é uma pulguinha. E às vezes acha que, nossa, eu não vou passar por causa disso. E aí esquece de fazer todos os outros. Então vou dar um exemplo. No PSU-GO, fazer monitoria vale meio ponto. Beleza. Mas e os 9,5 ali? Você não pode lutar por ele? Não é uma excelente nota? Não tem como a gente chorar pelo que passou? Então vamos construir esse 9,5. Então é olhar para a realidade e aí sim complementar com aquilo que é possível. E esquecer realmente se tiver passado essa oportunidade. Sabe uma coisa que eu noto que muita gente acha que formei e não consigo mais? Liga. E hoje em dia a gente já consegue. Uhum. Dentro da DNA você tem essa funcionalidade. Hoje a gente tem essa recomendação. Hoje liga, projeto de extensão, cursos de extensão, coisas que a gente às vezes acha que não tem como e que a gente conseguiu trazer essa solução. Então é importante saber que o máximo que a gente conseguiu trazer de soluções a gente trouxe. Agora tem alguns pontos que realmente não tem como. Mas assim, liga, que era uma coisa que antes você falava, não, é só da faculdade. Hoje você consegue fazer mesmo formado. Você consegue fazer liga online, é isso? Consegue. Hoje você consegue participar de grupos, e aí assim, liga de cardiologia, de pediatria, de GO, você consegue participar, ter certificados chancelados por instituição de ensino superior, que é o mais importante para esses editais, e ter realmente esse envolvimento. Então a gente tem alunos, por exemplo, que vêm de fora, né? Pessoas que às vezes fizeram medicina no Paraguai e outras instituições lá fora, e que não tiveram essa oportunidade. E aí entra aquela questão, não tinha na minha faculdade, mas tem como melhorar? E tem. Hoje a gente possui essas soluções aí. Perfeito. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando ou quem está entrando nessa jornada, eu acho que você poderia dividir o seu conselho para tipos diferentes. A pessoa que está começando a faculdade de medicina hoje, ela tem um mar azul pela frente, a pessoa que vai prestar a prova final do ano, e o último conselho é para aquele perdido no mundo que vai se atentar para o currículo lá na boca da prova. O que você diria para essas 3 pessoas? Ótimo. Primeiro, para você que está no início da faculdade, eu priorizaria muito esse desenvolvimento, valorizaria a faculdade, as experiências que a gente tem, não ser tão ansioso em já querer preparar para a prova de residência, isso não existe, vive ali o que a medicina pode proporcionar
já sabendo que você precisa construir, no segundo ponto aqui, o seu currículo. Entender já quais são os critérios, o que ele precisa fazer, já ter esses pontos ali bem definidos para ele ir dando check ao longo do seu crescimento curricular. Esse seria o ponto. Agora, para o segundo cenário, em que eu tenho um aluno que vai prestar prova de residência esse ano, o mais importante é fazer uma análise curricular. Olha como está a saúde do seu currículo. Olha os seus certificados, se eles estão valendo ou não para aquela instituição. E o quanto antes para que você possa complementar, então, essas lacunas com as soluções que estão faltando. Perfeito. E para aquela pessoa que, assim, segundo semestre, a prova é daqui a uns dias, ela tá desesperada, um conselho para ela. Organize tudo que você tem. Organize os certificados que você já possui e adquiriu ao longo desse processo. O que tiver de atividade que você pode melhorar, por exemplo, está faltando curso, tem como melhorar ainda. Se está faltando algum artigo que ainda dê tempo para fazer, vale a pena participar, ou algum congresso que tem. Então, ver quais são essas possibilidades ainda de poder pontuar, que vão ter tempo hábil, e organizar tudo para mandar para a banca. Para esses alunos eu falo assim, a gente tem que tirar leite de pedra. Passa seus certificados que a gente vai ver o que a gente consegue pontuar. Exato, eu acho que esse vai ser o momento de você agora organizar tudo. Botar tudo que você tem na mesa e padronizar de acordo com a prova, porque isso é um problema grande. Às vezes você até tem aquele certificado, mas por não organizar da forma correta, você acaba não pontuando. E aí é importante falar que a instituição que tem análise curricular são 3 modalidades. Ou ela vai te pedir o currículo vitae, ou ela vai te pedir o currículo lattes, ou uma análise curricular própria, que eles criam os próprios critérios ali. Então, você precisa deixar isso bem organizado. Pode contar com a gente para isso também. A gente tem um programa na DNA que chama Segunda Fase. Ele traz justamente essa solução de organizar um analista, pegar todos os seus certificados, deixar prontinho já só para você mandar e enviar para a banca. Eu recebo de muitos alunos essa queixa, porque os alunos acham isso chato, enfadonho. Às vezes tem dúvida, nossa, eu não sei se esse certificado pontua na linha 1 ou na linha 2, onde ele pontuaria melhor, onde daqui eu conseguiria tirar o meu leite de pedra. Dentro da DNA, você consegue entregar isso pronto para o aluno? Pronto. Inclusive, a gente entende que esse é um momento delicado. Então, e exige ali um certo rigor realmente em classificar o que vai entrar em cada item. Então, todos os nossos analistas, eles são treinados para entenderem qual edital ali, aquele critério, qual certificado vai se encaixar melhor para aquilo. Então, às vezes, você tem 10 certificados de um item, ele vai selecionar os 2 melhores para preencher aquilo. Essa curadoria... Nossa, Thiago, isso me lembra da época que eu prestei residência. Eu lembro de um dia, eu mandando meu currículo para o HC do UFG, que foi onde eu fiz residência. Assim, a sala cheia de papel, tudo impresso. Eu sou um pouco velha, né? Tudo impresso. E daí eu falava assim, não, isso aqui melhor se encaixa aqui. Então eu fiz isso tudo manualmente. Eu lembro que eu demorei em torno de uns 4 dias para organizar isso tudo. Então ter a possibilidade de ter isso tudo mastigado hoje, sinceramente eu queria ter nascido nessa nova geração. A gente hoje na plataforma da DNA, a gente está criando cofre de certificados. Lá, uma das coisas, problemas que os alunos fazem é perder, às vezes, certificados. Seja numa conversa de WhatsApp que ele guarda num grupo, ou seja num drive que ele criou ali e fica meio solto. Agora não. Esse cofre de certificados que a gente vai ter na plataforma é justamente para ele colocar ali e ter permanentemente aquele certificado para consultar, para no momento de enviar para a banca ele ter ali onde procurar. E isso é importante, porque o analista, quando for organizar, selecionar os melhores certificados dele que vão compor o seu currículo, é fundamental, porque imagina, tem gente que participa de 30 congressos diversos e acha que está arrasando. Ou fazem N atividades achando, pô, meu currículo tá bom. E não é isso. Porque se você entregar esses 30 certificados para a banca, imagina o sofrimento do analista lá, o cara que vai te avaliar. Você acha mesmo que ele vai parar tempo para ficar olhando cada... Então você tem que entregar mastigado para quem vai te avaliar. E isso exige uma organização, a ordem certa de qual certificado vai aparecer primeiro, depois. O que eu quero dizer com esse certificado? Então, no currículo vitae, quais são as informações? Já deixar mastigado para ele, só olhar e falar, não, esse cara aqui fez um trabalho de organização excelente
e às vezes não dá nem o trabalho de corrigir com tanto rigor. E isso é real e eu quero falar. Imagina, ele está avaliando o seu currículo, o meu e o de uma galera. Será que ele vai ter a mesma curadoria para todos? Então, se você entrega um currículo bem organizado, o cara vai olhar e falar, cara, esse aluno aqui é diferente. Ele já veio preparado com o seu currículo, portanto, a chance de você ganhar a pontuação que você solicitou é maior. É bem maior. Eu tive muitos alunos do ano passado que mandaram, não tiveram esse rigor todo quando enviaram os certificados. A banca devolveu uma nota aquém do que o aluno tinha solicitado. O aluno entrou com recurso, efetivamente o certificado estava lá, era direito do aluno. E apesar do recurso, a banca negou. A gente sabe que isso acontece, a gente tem essa insegurança. Eu acho que isso que você trouxe, esse rigor, esse cuidado, essa curadoria na hora de colocar os certificados, ajuda com que o meu aluno não entre nessa estatística. Porque se ele já manda tudo pronto, o examinador fala check, 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 tá, toma seu ponto, meu filho vai-se embora. E aí ele evita essa possibilidade de manda recurso, volta com recurso, manda recurso, volta com recurso, que gera tanta ansiedade. E falar isso hoje, sentados aqui, tranquilo. Mas quando você tá, poxa, esse era o ponto que me faria passar, essa análise curricular, ela realmente pesa. Exatamente, pesa. Pesa no mental, pesa na força que ela tem, na possibilidade que ela tem. Eu acho que se a gente fosse resumir nossa conversa aqui, seria tempo, o timing correto, ele é necessário para que a gente monte um currículo melhor. Se a gente tiver um tempo do início da sua carreira médica, começando lá nos primeiros períodos de faculdade, a gente consegue montar um currículo para diversas instituições. Se a gente tem um alvo ali no final do ano, um aluno que está começando a mentoria esse ano, às vezes fez um congresso, fez uma coisa aqui, outra acolá, mas nunca parou para pensar nisso, a gente usar um pouco mais de estratégia para entregar isso ali no final do ano. E para o aluno que aquele desesperado do último minuto, é ele entender que não está tudo perdido, que tem ainda muito que ser feito e que um ponto ali, outro ponto acolá, como você deu o exemplo do seu aluno cirurgião plástico, 0 ponto alguma coisa faz diferença nessa colocação. Para finalizar, eu queria que você me apresentasse a DNA Mentoria. Como que funciona? Existe uma plataforma, o aluno entra, ele primeiro manda o currículo, ele manda as instituições que ele quer, e daí você fala, olha, a partir disso você melhora esse ponto, deixa de fazer aquilo outro. Eu estava até conversando, né, te contando que quando eu comecei a dar aula na Univangélica, eu me formei na Univangélica e voltei como professora. Eu fazia aulas para os alunos do primeiro período. E o que eu queria no primeiro período? Que alguém tivesse me contado o que eu só descobri no internato. Então eu fiz isso por eles. Eu sentei numa aula, eu abri alguns editais e falei, olha, o que pontua na residência da USP é isso, do PSU Goiás é isso e no SES-DF é isso. São 3 editais completamente diferentes. E eu recebia muitos feedbacks dos alunos falando assim, Gi, eu achei que quanto mais congresso eu fosse, era melhor. Se eu fosse em 100 congressos, eu pontuava 100 vezes. E a gente sabe que isso não é a verdade. A maioria dos currículos, ele corta, né? Normalmente 10 pontuações ou 5, vai depender bastante do edital. Ter essa informação é muito importante. Eu acho que a DNA, ela se propõe a trazer esse caminho. Então, eu queria que você me explicasse como que funciona a mentoria, a plataforma. Perfeito. Olha, quando a gente criou a DNA, era para ser o ecossistema do acadêmico de medicina e do médico. Pensando no currículo propriamente ali. E aí, o que acontece? A gente notou que a gente tinha amigos que não estavam passando, não era nem por falta de competência, era por falta de currículo. E aí a gente abriu esse start. Peraí, vamos então tirar esse assunto que é tão chato, né, para muitas pessoas, muito penoso, parece pegar um edital, fala assim, pô, muito burocrático, e vamos transformar isso numa linguagem que seja mais acessível, mais assertiva, e que realmente entenda e fala, opa, então beleza, entendi, vamos então botar a mão na massa. Esse foi o princípio da DNA. Então a gente nasceu com esse propósito de gerar esse resultado por meio de uma assimilação ali para esse aluno. Então hoje a gente na plataforma tem o seguinte, ela foi feita para quem está no início da faculdade ou para quem vai prestar a prova de residência esse ano. É para ter uma jornada mesmo.
E aí, o que acontece? A primeira coisa que esse aluno, ao entrar na plataforma, ele vai subir ali os seus certificados. Porque no momento que ele subir, ele vai poder depois elencar quais são as suas instituições de escolha. Então, a gente vai dar essas possibilidades para ele. Aí, ali, vai mostrar como está a sua nota para aquela instituição, o que precisa melhorar, quais são as oportunidades. É aí onde entra. Para ter esse acompanhamento, você pode sim adquirir essas soluções. Então, olhar para lá é te dar uma luz do que está faltando para o seu currículo e você falar, nossa, eu estou precisando aqui para a USP de um artigo PubMed. Eu estou precisando de uma iniciação científica. Estou precisando de 3 participações em excelentes congressos. É essa clareza que a gente quer trazer para que ele possa, no DNA One, adquirir ali essas soluções num único ambiente, porque a gente percebeu que era muito difícil, eram informações muito soltas. A dificuldade que é um aluno, por exemplo, encontrar um estágio extracurricular. Isso é uma dor que a gente tem muito grande. Às vezes tem editais abertos que a gente nem sabe que poderia estar estagiando. Ou às vezes uma iniciação científica que abriu um edital que poderia estar participando. Então, isso seria dentro da DNA One? Dentro da DNA, exatamente. Então, lá você poderia adquirir essas soluções, ter essas recomendações para melhorar o currículo. Porque é isso. A gente quer te mostrar como você está hoje e o que você pode fazer daqui para frente para melhorar. Perfeito. Fico muito feliz com a sua participação. Fico ainda mais feliz de ver um jovem que está se formando na faculdade em que eu fiz a minha residência, tem essa veia empreendedora, veio com uma solução que é uma dor para muitos dos nossos alunos e que realmente já transformou e segue transformando o currículo e com certeza tem o seu dedinho na aprovação ali de muita gente. Thiago, para finalizar, onde que a galera te encontra? Qual o seu Instagram? Como as pessoas acham a DNA? Como fazer parte dessa mentoria? Perfeito. Meu Instagram é Thiago Carvalho B e lá da DNA é dna.mentoria e no nosso site também da dnamentoria.com.br. Muito obrigada. Esse foi mais um IPMcast. Hoje nós falamos da importância do currículo na preparação de residência médica e demos também uma solução através da DNA Mentoria para você que está um pouco perdido nessa solução. Obrigada pela sua companhia e até mais.